Olá, sejam todas, todos e todes bem-vindos. Esta é a série podcast Fala Positivas. O Movimento Nacional das Cidadãs Positivas vai abordar uma série de temas com 3 episódios sobre a saúde das mulheres e o HIV. Aqui você encontra um papo massa e esclarecedor sobre direitos sexuais e reprodutivos, autocuidado e vacinação. Hoje, vamos falar sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres que vivem com HIV e AIDS. Mas antes do bate-papo, queria te contar um pouco da história do movimento. Há 20 anos, no ano de 2001, o projeto Cidadã Positiva começava a ganhar corpo no Brasil, realizando ações de extrema importância para o debate do HIV e da AIDS. Em 2004, o movimento foi formalizado com a seguinte missão: promover ações para o fortalecimento das mulheres vivendo com HIV e AIDS, com foco no acesso à informação e na garantia dos direitos humanos. Fazendo um breve resgate, no final da década de 80, surgiu um número expressivo de novos casos de HIV entre mulheres e homens heterossexuais. O fato trouxe uma nova perspectiva ao mostrar que a concentração da epidemia não era exclusiva em homossexuais. Existem obstáculos que se apresentam desde as dimensões sociais, familiares, individuais e programáticas, que tornam mais complexo o viver com HIV e AIDS. É por isso que o nosso movimento vem visibilizando estes contextos vivenciados por essas mulheres, assim como os impactos do estigma e do preconceito, das violências, das violações dos direitos sexuais e reprodutivos e do não reconhecimento dos direitos de adolescentes e jovens, sobretudo no que diz respeito à sua sexualidade e às suas decisões reprodutivas. Meu nome é Silvia Loia, sou ativista do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Hoje convido para esta conversa a querida Kátia Souto, que é doutoranda em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, já foi conselheira nacional de saúde e presidenta da União Brasileira de Mulheres e grande parceira do nosso movimento. É uma alegria imensa contar com a tua presença, Kátia. Seja muito, muito bem-vinda. Silvia, alegria minha de estar aqui com vocês, dialogando, conversando. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Então, Kátia, para iniciar assim este bate-papo, eu gostaria de que você desse um panorama histórico sobre a trajetória dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Onde começou, como foi a construção desta luta? A luta dos direitos sexuais e direitos reprodutivos no movimento feminista, no movimento de mulheres, é de longa data, né? Desde que a década de 70, 60, as mulheres já levantavam a questão de nosso corpo nos pertence, e colocava o pessoal é político pelo mundo, não só no Brasil. Mas especificamente tem uma marca muito importante que foi na Conferência de Cairo, que ali sim define que direitos sexuais e direitos reprodutivos são direitos humanos. E coloca, inclusive, a discussão de que a reprodução, até então vista como uma responsabilidade só feminina, era preciso trazer o homem para a cena dos direitos reprodutivos. E mais, coloca a questão dos adolescentes, das adolescentes, dos jovens, das jovens, também com esses direitos sexuais e esses direitos reprodutivos. Isso foi em 1994, essa conferência realizada em Cairo. Então, ali é um grande marco para todas nós mulheres como um todo, né? E o Brasil participou ativamente com várias lideranças que contribuíram para esse debate, e nós estávamos aqui, então. Um outro marco anterior a esse, mas que também contribuiu muito para discutir os nossos direitos, e aí sim, direitos civis, direitos políticos, direito à liberdade, foi em 1975, a primeira conferência sobre políticas para as mulheres, que foi realizada e fez a marca
nesse ano de definir a década da mulher. Então, de 1975 a 1985, as mulheres também no mundo inteiro discutiram. Nós estávamos aqui num período da ditadura militar, com cerceamento das nossas organizações, das nossas liberdades, mas mesmo assim, várias das nossas mulheres foram às ruas, foram a luta, né, por resgatar e se organizaram nesse período, tanto pela redemocratização do país, quanto pelo direito de discutir as suas especificidades, entre elas a questão da saúde das mulheres. Então, nesse contexto todo. Eu sei que, além de você ser uma expert, né, quando o assunto é saúde pública, você também é uma ativista do movimento feminista. Então, como foi a tua participação enquanto pessoa e profissional na construção desses direitos? E aproveito a questão para te perguntar onde e quando esses direitos das mulheres que vivem com HIV entraram nessa discussão. Então, se nós lembrarmos esse resgate que a gente começou com essa trajetória enquanto condição de mulheres, né? Opa, existimos, nosso corpo nos pertence, o pessoal é político, e manifestações importantes no mundo inteiro, com essa marca de 1994 da Conferência do Cairo, eu cheguei no Ministério da Saúde, no programa, no então, né, Programa Nacional de DST e HIV/AIDS em 1999. E logo eu fui trabalhar com prevenção entre mulheres. E já estavam acontecendo algumas oficinas com as mulheres vivendo com HIV/AIDS, fazendo um debate, né, sobre a sua organização enquanto mulheres. E foi nesse período que eu assumi, então, o trabalho no Ministério, lá no programa, com as mulheres vivendo com HIV/AIDS. A gente reorganizou um comitê que existia de prevenção entre mulheres. Foi também nesse período que tem aquela década de reconhecer a feminização da AIDS. Então, eu chego nesse período e a gente já tinha esse marco de 94 dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, é um pouco uma trajetória que se mistura com a organização do MNCP. E ao longo da história, né, quase todas as mulheres participam também da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, a RNP, porém, nós estamos muito mais ligadas à RNP, aos movimentos de HIV/AIDS, mas para além deles, né, aos movimentos feministas, aos movimentos de lutas de mulheres, entendendo essa pluralidade que nós somos, né? Nós somos diversas e, principalmente, os nossos problemas nem sempre se referem a um agente viral, não é? Exatamente. Tem toda a questão da desigualdade de gênero. E as violações ainda ocorrem de diversas formas, né? Às vezes, elas são explícitas, às vezes elas estão implícitas, na maior parte é dentro dos serviços de saúde, como, por exemplo, o não incentivar, ainda uma resistência sobre os direitos que as mulheres têm de ter filhos sem HIV, né? O desejo de ter filhos, de ser incentivadas, ou não falar, por exemplo, do I igual a I, indetectável igual intransmissível, porque já escutei em alguns congressos de médicos julgarem que aquele usuário não está preparado para escutar isso, pode não entender, e aí então ele deixa essa informação, ele não fala sobre isso, por subestimarem os usuários e usuárias, né? É verdade, eu acho que esse continua sendo um grande desafio e por isso a gente sempre levantou a importância da educação permanente, não só dos profissionais de saúde, mas também dos gestores e do controle social do Sistema Único de Saúde. A inserção, como você colocou, a condição de ser mulher e não vírus, né? Mas a gente tinha pessoas que, quando positivavam, as ginecologistas não queriam mais acompanhar. Então, você tinha todo um processo de falar, opa, a pessoa não deixou de ser mulher, né? Ela passa a precisar do infectologista, mas ela continua. Então, quando a gente falava, e eu acho que esse foi o grande ganho da organização do MNCP, né? De trazer e colocar na cena o corpo feminino. E aí esse corpo feminino, ele vem, obviamente,
com todas as condições e preconceitos da desigualdade de gênero que já estava posto antes. Ele se agrava mais, porque aí o estigma e o preconceito em relação ao HIV vai vir com uma força considerando a condição de gênero. A questão da amamentação, a questão, por exemplo, também de uma outra gravidez. Então, assim, é quase que a gente teve que formar os profissionais para eles não induzirem as mulheres a, após a primeira gravidez, não poderem fazer uma segunda gravidez. Então, você tinha que ficar ali trazendo todas as leis já aprovadas, como a do planejamento familiar, como um processo, e tecnicamente discutindo com eles e mostrando que cabia muito mais fazer um planejamento reprodutivo, acompanhar num pré-natal qualificado, que essa mulher não faria transmissão vertical. E ela, adequadamente orientada, ela também teria esses cuidados no puerpério, no pós-parto. Ainda há resistência em relação a isso. Ainda há até hoje. E é por isso que eu acho que a gente começa a ter essas perdas significativas e que, de novo, querem trazer esse estigma, esse preconceito com essa força, como foi agora recentemente a portaria de querer colocar o implante dérmico em chamada populações vulneráveis, mas nada mais é do que controlar os corpos que, na opinião deles, significam corpos não desejáveis de gravidezes, né? As mulheres em situação de rua, as mulheres vivendo com HIV/AIDS, as mulheres usuárias de drogas, as mulheres com transtornos mentais. Quer dizer, você veja que é, de certa forma, um processo de eugenia que nós já tínhamos superado. A gente ficaria até amanhã falando, tenho certeza. Eu também. Que, né, debatendo sobre esse tema, realmente um tema muito rico e que ele traz muitos... a gente aprende muito, a gente aprendeu muito com o movimento AIDS, né? Acho que, de certa forma, nós somos privilegiados, né? O movimento AIDS trouxe muitas questões, né? Muito importantes para o nosso aprendizado, para a gente ser pessoas melhores e mais atinadas, né? Em algumas questões que são muito subjetivas. E eu quero te perguntar, assim, na tua opinião, quais foram as conquistas, os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente no Brasil, né? E assim, quando eu te pergunto, assim, das conquistas, tem aquelas conquistas que foram documentadas, que é necessário a questão da legislação, mas aquelas que também foram realmente implementadas. Então, eu acho assim... Nos avanços nas conquistas dos direitos sexuais e reprodutivos, acho que o primeiro é essa visibilidade. Quer dizer, toda a pauta que ia se discutir a questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, nós trazíamos o recorte da condição das mulheres vivendo com HIV/AIDS. Então, vai desde o preservativo feminino até o protocolo de redução da transmissão vertical e até mesmo a participação efetivamente na segunda Conferência Nacional de Saúde para as Mulheres. Então, você traz a presença e esse reconhecimento e o direito, e várias portarias que vão referendar isso e mostrar esse direito. Agora, é claro que ainda tem uma distância entre o que está escrito e a vida real. E a gente sabe, porque preconceito e estigma é uma das coisas mais difíceis, porque é uma questão cultural e não é uma portaria ou uma lei que vai retirar, né? Eu acho que a gente está vivendo um contexto no mundo, mas no nosso país, com muita força de retrocessos nos simbólicos das nossas conquistas femininas. E aí eu vou lembrar disso que você falou, a diversidade e a pluralidade de mulheres. Nós estamos falando de mulheres que podem ser profissionais do sexo e que agora com a pandemia sofreram muito, ficaram desempregadas, né? Até porque há todo um cuidado em relação a isso. Nós estamos falando de trabalhadoras domésticas que também podem ter o HIV. Quando a gente está falando das mulheres HIV positivas, nós também estamos falando das mulheres que vivem no campo, nas florestas, nas águas, e que podem ali também estar vivenciando a condição de ser HIV positiva. Portanto, quando a gente implementou as políticas de promoção de equidade, esse foi um recorte importante de diálogo, né? Com certeza, a gente tem tido várias interrupções aí que muito sérias, né?
Eu vivo com HIV/AIDS há 30 anos, né? Descobri na minha gravidez, ainda antes de existirem os antirretrovirais, e agora nós estamos em 40 anos da epidemia, né? E sabemos que, apesar de tantas tecnologias, receber, por exemplo, um diagnóstico hoje é difícil. Fazer o enfrentamento do HIV ainda é difícil também, né? E principalmente neste momento político, onde diversas manifestações terminam legitimando ainda mais o estigma, o racismo, a violência, o preconceito, não é? Então, ainda há, né? É uma série de dificuldades, né? Mas para fazer as pessoas se entenderem dos seus próprios direitos, e ainda esse contexto todo que cada vez mais a gente percebe, e muitas vezes, infelizmente, inclusive em nosso entorno, né? Pessoas que hoje elas se escancaram, né? O preconceito, por quê? Porque ele, né, tá legitimado, né? Na verdade, sempre existiu. As pessoas são desconstruídas desde que seja problema do outro, e aí a gente vê o quanto a gente tem que lutar por isso. Então, ainda há essa dificuldade, né, dos direitos e das pessoas compreenderem, e isso não é de hoje, né? É uma longa tentativa de desconstrução ao longo dos anos. Eu acredito muito no nosso entorno, na nossa família, no trabalho de formiguinha, em não uma imposição, né, para pessoas que estão no nosso entorno, e sim umas reflexões. E aí eu quero saber, Kátia, que outras relações que tu pode citar aqui, né, para o nosso ouvinte, e quais as tuas posições, né, para caminharmos de forma mais justa e inclusiva, em um resumo, assim. Eu tenho muita esperança, o esperançar de Paulo Freire, né? Aquele que se indigna, mas age, do agir para transformar. Eu acho que essa é o esperançar da mudança, que é fundamental. E assim, entre os outros retrocessos, a questão da abordagem da sexualidade de gênero nas escolas. Eu acho isso um dos maiores retrocessos que o nosso país está vivendo. Porque você está com essa falsa moralidade, né, arvorada no contexto praticamente de uma moralidade fundamentalista, retira a importância dessa abordagem nas escolas, que tinha esse papel, tanto da gente enfrentar e conhecer os nossos corpos e os nossos cuidados. Ele demonstrava duas coisas. Demonstrava a possibilidade dessa criança e dessa adolescente se protegerem de toques inadequados, porque a maioria dos abusos sexuais e das violências sexuais contra crianças e adolescentes no nosso país são de pessoas conhecidas, de pai biológico, do padrasto, de algum parente, de um vizinho, né? Então, trazia essa informação que poderia empoderar esta criança e esse adolescente sobre a falsa questão de que nós estávamos estimulando a sexualidade. Se você mostra isso do ponto de vista do HIV, como também junto com esse discurso atrasado e conservador está o não exercício, está a questão da abstinência. Imagina, em pleno século XXI, né? Você traz de novo o não cuidado à vivência da sexualidade, onde a gente estava o quê? Nós estávamos distribuindo preservativo nas escolas, né? E não era distribuindo de forma aleatória, era distribuindo com oficinas educativas dentro de um projeto político-pedagógico. Então, acho que essa para mim, é um dos grandes retrocessos, né? E é uma geração inteira que a gente tem que resgatar num processo importantíssimo. E aí, nós também víamos, embora ainda alto o índice de gravidez na adolescência, os últimos 10 anos, eu estou falando de dados
que vão até 2015, nós tínhamos, 2016, nós tínhamos diminuído em 30% a incidência da gravidez na adolescência, o que significa também, e as pessoas não param para pensar, que nós estávamos prevenindo HIV e AIDS, porque essas meninas também não só usavam contracepção, mas elas tinham orientação do uso do preservativo. E a gente também falava com o menino adolescente, né, para ele também ter responsabilidade no exercício da sexualidade e da reprodução. Então, isso era importante. Você implanta, por exemplo, o pré-natal do parceiro, aonde é previsto não só a lei do acompanhante, dando à mulher o direito de definir quem é seu acompanhante, que pode ser seu parceiro ou qualquer outra pessoa. Então, são avanços que a gente agora está brigando para manter e querendo não retroceder, enquanto a gente devia estar caminhando mais para frente. Então, a gente tem um retrocesso que eu diria que não é de 2 anos, nós estamos vivendo um retrocesso de mais de 100 anos, sabe? Daqui a pouco vão querer que a gente use burca, porque só está faltando isso, né? E eu estou falando nós mulheres. Agora, você imagina num processo onde o exercício da sexualidade já vem com uma série de estigmas e preconceitos, né? Definindo nós ou a santa ou a outra, e a gente sempre dizendo nós somos as duas, né? Numa mistura plural e diversa. Então, nós precisamos resgatar essa trajetória e falar, opa, meu Deus do céu, a gente tem de novo pegar a bandeira, nosso corpo nos pertence, nós temos que de novo falar de sexualidade, saúde sexual e saúde reprodutiva, prevenindo gravidez na adolescência, prevenindo ISTs e HIV, quer dizer, é um retrocesso muito grande. Concordo plenamente com você, é um grande retrocesso, e totalmente contraditório, né? Eu acho que saúde e prevenção nas escolas, a escola é muitas vezes quem identifica essas violências, tem toda a questão do tabu ainda da sexualidade, e a gente sabe que muitas vezes é a escola que ensina, aquela mãe, aquele pai, não tem essa, né, essa condição nem, né, de estar falando sobre isso com as crianças. Então, eu acredito que essa questão é algo que a gente tem que lutar muito para voltar, que é muito importante, e que isso pode realmente incidir, né? Isso aí pode realmente evitar, né, mais violências, mais infecções, né, de HIV e outras ISTs. Eu sou uma pessoa que sempre acredito em transformações. É claro que, como todo ser humano, tem dias que você tem que se ressignificar para reencantar-se e para resistir, com certeza, né? Mas são todas palavras femininas muito fortes, né? Então tem 2 coisas assim que eu acho muito... E aí, lembrando o nosso grande, né, cantor e compositor Chico Buarque, apesar de você, todos sabemos quem é o você, amanhã há de ser um outro dia. E além de saber que amanhã há de ser um outro dia, eu acho que a gente tem que buscar força, não só em quem veio antes da gente e enfrentou situações adversas, difíceis, como foi o período da ditadura militar, né, para quem nos antecedeu, no meu caso, meus pais, como aqueles que a gente sabe que virão depois, porque a gente quer deixar um mundo mais plural, mais diverso, mais respeitoso, de igualdade, de esperança, né? E aí teve recentemente, num curso que eu trabalho aqui com a Fiocruz Brasília, a Ellen Oléria, que é uma cantora negra do Distrito Federal, e ela falou de uma frase que sempre a mãe dela dizia para ela, e que foi assim um impulso para ela em vários momentos difíceis, porque obviamente ela, como uma mulher negra, sofreu coisas muito mais difíceis do que eu, uma mulher branca. Ela disse assim: eu morro de atrevida, mas não de esmorecida. Cara, agora eu acho essa frase fantástica, né, de uma pessoa que são essas nossas heroínas do cotidiano, da vida, do dia a dia. É isso, nós vamos morrer de atrevidas, resistindo, ressignificando, reinventando o lugar da esperança, reinventando o caminho a ser enfrentado, dando as mãos a todas
todos e todes que de fato querem construir um Brasil soberano, um Brasil de igualdade social, de igualdade de gênero, de igualdade racial, né, de muita diversidade e pluralidade, com respeito, com democracia participativa, né? Então, acho que é esse lugar que nos dá a condição da gente resistir. Vamos juntas. Poxa, Kátia, como sempre, né? A sua mensagem final, eu fico até emocionada, né? Porque é isso, né? É isso, é ressignificar e resistir nesse momento. E finalizando aqui o nosso podcast, né? Dizer que é de extrema importância que estejamos unidos, como você diz, né? Nesta luta tão importante. Afinal, as mulheres são a maioria da população, são as frequentadoras dos serviços de saúde, seja para ela mesma, seja também para cuidar das outras pessoas. Então, as desigualdades de gênero devem ser consideradas prioritariamente na formulação, né, das políticas públicas, assim como na pauta e na atuação dos movimentos sociais. Defender as mulheres, estar junto na pauta e junto nas lutas das mulheres, é com certeza defender um mundo melhor. Eu acredito muito nisso. E eu agradeço novamente a você, Kátia, e a todos os ouvintes, e aproveito a oportunidade para convidá-los para o próximo episódio, que traz um debate muito legal sobre a importância da vacinação. E também para nos acompanharem em nossas mídias sociais do MNSP, que tem muita coisa interessante, muitas reflexões, e o nosso site é www.mnsp.org.br. Então, até a próxima. Muito obrigada, ouvintes.